noite, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Vamos chegando para esse bate-papo de muita expansão da consciência. Sejam bem-vindos a esse encontro. Tenho certeza que vai ser de muita valia para o nosso processo, para o conhecimento que a gente precisa adquirir nessa jornada. E hoje nós temos um convidado muito especial. Já vão enviando aí essa live para outras pessoas, para que possam estar nessa noite com a gente, recebendo essas chaves, né, que transformam a nossa existência, o conhecimento que liberta o nosso ser, né? Eu já vou chamar aqui meu convidado. Boa noite, Ivo! Tudo bem? Tudo bem? Gratidão por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. É um prazer conhecer você aí pelas redes, né? E agora está tendo esse contato para podermos falar um pouquinho mais sobre essas conexões tão sagradas, né? Que nos vão alinhando o nosso propósito. Então é muita honra receber você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado você, Marília. A gente tem acompanhado um pouco desse processo todo já há um bom tempo, né? Isso mesmo. Eu vou E pedir essa, para que você se apresente aí para o pessoal está chegando ainda, mas que você se apresente para nós iniciar o nosso bate-papo aí e se aprofundar, né, nessa grandiosidade que é esse tema, né? pois é, nesse planeta eu caí fazem uns 60 anos quase, né? Na matéria. Faz um tempinho, mas muitas jornadas a gente sabe já que cumpriu por aqui, né? Não só É, aqui, como fora também. com A certeza. apresentação, coisa assim, ó, que eu fui me redescobrindo quando tive um contato na infância. Um Uhum. irmão estelar, cósmico, palmitos, caso dos meus pais. Então a conexão começou a partir daí. Muito medo até do Papai Noel, já falei sobre isso, né? Porque a gente na infância tinha aquele temor de levar uma varada do Papai Noel, porque se a gente não obedecesse os pais e fosse bem na escola, coisas daqui, né? Isso mesmo. Enfim, estou aqui já há um bom tempo divulgando esse trabalho dos nossos irmãos estelares. Porque, como eu tenho dito em outras oportunidades, falar do Chico Xavier, da espiritualidade, é bem fácil. Agora, assumir, colocar essa carinha linda para todo mundo ver, falando de que ETs existem, é bem complicado. É, Vocês não têm ideia do que eu já ouvi, do que já me falaram e tudo mais, né? O termo louco é uma palavra falando quase eu te amo, sabe? é Então, verdade. a caminhada é essa, né? Uma jornada tranquila, porque eu digo para você, quem não olha para o céu, para as estrelas, é porque ainda não lembrou da conexão. Nós não somos daqui. Uhum. Nós estamos aqui desvendando os nossos próprios mistérios, né? É. Para mim, uma grata surpresa encontrar você também nessas redes, porque, como eu tenho dito também, a família cósmica estelar está se reencontrando. Agradecer aos ancestrais, porque todos nós que temos um pouco de consciência lembramos da nossa origem. Os nossos irmãos que vieram ter contato com os indígenas lá atrás. Uhum. E você, eu digo, representa muito bem eles, né? Tá aqui para fazer, cumprir esse papel também, né? E É, outra, o céu não vai ficar mais tão distante nos próximos dias. Eu acho que a gente vai olhar para cima e, poxa vida, olha lá, ó, nossos é, irmãos estão aí. é Não é por verdade. aí. Aguçar um pouco, né? Sim. Esse Na, processo. como você falou, hoje a gente está entendendo por que essa ligação tão forte com os ancestrais e eles foram os primeiros que trouxeram a sabedoria observando a natureza, né? Observando o céu, a lua, o sol e todos os movimentos do universo para poder se direcionar, né? E trazer
aquilo que traz equilíbrio para a gente, que hoje a humanidade se perdeu, né? Então, quando eles falavam e se baseavam pelas estrelas, eu acredito que não tinha o conhecimento que a gente tem hoje de falar os nomes, né? Ah, é arcturiano, é pleidiano, é tudo isso. Mas eles falavam, né, os seres estrelas. E já tinha uma forte comunicação com isso. E já que você abriu já esse tema, né, muitas pessoas não sabem, mas as próprias medicinas, que hoje é uma ferramenta de expansão da consciência, que nos leva a estados mais alterados de percepção desse mundo multidimensional, ela é uma tecnologia entregue por esses seres estelares, né? Até os indígenas, eles não sabem a falar, né, de expressar o que eles verem, como que surgiu, de uma forma que a gente entende hoje com um nome, né, de extraterrestre ou um ET, mas quando tu mostra a figura para eles, eles dizem, ah, isso aí eu já vi, a gente já conversa. São os Yoshibus, são os seres estelares que vêm trazer a conexão. Então a gente está recordando a nossa caminhada e se integrando, né, a esses saberes que vêm lá de trás. Para mim, fez muito sentido quando eu entendi profundamente esse estudo e integrei junto com os trabalhos que eu já fazia com os arcturianos, né? Porque uma coisa é você viver um processo separado e outra coisa é você encaixando as peças e fazendo sentido. Acho que é por isso que a gente coloca a nossa cara aqui, porque a gente vê, a gente sente, a gente sabe, uma profundeza da nossa alma que isso existe, que não há dúvidas, né? E a gente é chamado é uma emoção dentro do coração. É uma coisa tão bonita que a gente é chamado a entregar isso para outras pessoas, né? Então, realmente é uma consciência que faz com que a gente tenha coragem e vá passando esses obstáculos aí que a Matrix vai colocando para a gente ir falando com verdade aquilo que realmente, às vezes, nem a ciência vai conseguir explicar, mas existe, né? Está atuando e nesse momento a gente precisa entender que essa importância se faz necessária desse conhecimento, porque as frequências elas estão balançando aqui na Matrix de uma forma que as pessoas não estão entendendo por quê e como agir, né? E é uma transição que está se fazendo necessária para o ser humano, né? Você trabalha com a ufologia há quanto tempo? Como eu disse, eu acredito que desde que vim para esse planeta, sempre Foi. aquele gurizinho deslocado em tudo, né? Então, Aham. sempre buscando nessa linha de raciocínio de pensamento. E você falou um dado interessante, né? Importante com relação à questão da própria valorização da natureza. Vamos pegar o livro sagrado, que é a Bíblia, teoricamente. Adão e Eva. Poxa, só existia Adão e Eva? Tinha maçã, tinha árvore da sabedoria e tal, tal. Poxa, já tinha isso que se falou, a ciência já estava aqui. A Uhum. natureza também são seres estelares que vieram para cá. O que aconteceria lá em 1958 se a Terra passasse por uma nova transformação? O que o Arthur Berlet lá em Sarandi viveu? Uhum. Bem recente na nossa, porque o homem estava detonando a Terra, acabando com o planeta. Para entrar em termos bem diretos, né? Questão das armas nucleares. Então, eu tenho esse livro comigo sempre, né? Do Tasca, que fala dessa mensagem, abduzido aqui em Chapecó. Mas o Arthur Berlet também. O que os seres de Akart estavam fazendo aqui no planeta? Recolhendo sementes e cereais, para depois voltar àquele processo de Adão e Eva. Eu Uhum. não sei por que as pessoas têm medo quando se fala de Uhum. alienígenas extraterrestres, pelos filmes que mostram. Deixa eu Uhum. pedir alguma coisa. Se alguém quiser colocar um copo d'água, colocar a sua garrafinha, essa aqui é uma água que eu tenho meu filtro de barro aqui, coloquei aqui, para que os nossos irmãos possam fluidificar essa água também. Sentir essa energia e buscar essa conexão com a natureza e com o universo. Porque eles fazem esse processo. Eles sabem do que nós necessitamos nesse momento também, né? Sim. Esse assunto, entrando na linha de ufologia, ninguém é dono da ufologia. É um termo utilizado. Eu não posso colocar na minha testa uma faixa, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou luterano, eu sou evangélico, eu sou ufólogo. Eu sou tudo Uhum. isso. Uma conexão só. Então,
Loucos somos nós quando assumimos essa posição de caminhar numa estrada diferente, né? É. E olhando sempre para as estrelas, aproveitando, tem uma frase que foi recebida lá nos anos 90, uma psicografia. Yohanan, eu dei uma olhada ali fora agora há pouco, estou em Xanxerê, né? A constelação de Órion está bem em cima da minha cabeça agora. As Três Marias. E de lá vem esse recado: entre uma estrela e outra somos todos irmãos. Uhum. Esse é o caminho, esse é o processo. Independente da cor, da origem que a gente tem, cada um escolhe uma família para habitar. E nós, em Santa Catarina, eu digo, somos privilegiados, porque é um local sagrado no planeta Terra. Ipuaçu, tem os agroglifos. Você que mora aí na Serra Catarinense, aproveitar e mandar um beijão para minha filha Hanna, que está em Urubici, que é um dos outros pontos maravilhosos do planeta. Aham. Então, vivemos num local maravilhoso. São Carlos tem o Arthur, que revolucionou a condição de espiritualidade e ufologia, porque ele se assume um ser cósmico. Fala de reencarnação, fala de tudo. Então o assunto é muito amplo. Nós não precisamos buscar lá fora o que está aqui. Sim, é É isso verdade. mesmo. Nós estamos relembrando, na verdade, né? Muitas pessoas chegam até mim, assim, no consultório, falando desse vazio, desse sentimento de saudade, desse sentimento de não pertencer, parece que eu não sou daqui, uma angústia, um vazio. Já é um relembrar, porque como você abriu essa live, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então, quando a gente começa a relembrar a nossa origem cósmica, né, de onde a gente veio, começa a dar essa sensação mesmo no coração, que é o nosso grande portal de abertura para que a gente entenda que o todo é tudo, né? A gente não tem separatividade como a gente foi criado, foi conduzido, foi dentro do sistema, né? A gente foi doutrinado que as coisas tinham uma separação, como as religiões, né? Hoje eu falo muito, não falando que uma é melhor que a outra, mas que a gente precisa olhar com discernimento de que não existe, só existe um Deus, né? Só existe um Deus. E se a gente trabalha em cima dessa consciência, a gente entende que nada está separado. Relembrar esse caminho é a gente poder trazer paz para o coração. Eu estou aqui, estou cumprindo um papel, não sou daqui, a minha existência aqui vai ter um tempo. Então, o que que eu estou fazendo, né, dessa vida de experiências aqui no planeta Terra? Então, agora é hora de relembrar isso, de despertar, né, de quebrar essas crenças, né? Acho que todos nós que abraçamos isso e relembramos que a gente tem uma missão, a gente começou desde criança, né? Você contou aí que era deslocado. Eu sempre que eu converso com pessoas que estão nesse caminho, falam a mesma coisa, né? Eu era aquela pessoa disruptiva, não me encaixava, eu era o estranho, né? Eu sempre fui questionado por os meus comportamentos, por já olhar para o céu, por já pegar uma pedra e me conectar, porque isso está na nossa essência. Né? Tudo que a gente faz hoje, na verdade, a gente já viveu em algum nível da nossa consciência, em algum fractal, e a gente hoje precisa recordar isso para viver em paz. Sair um pouco dessa distração, né? A distração que está sendo imposta para nós é justamente para a gente esquecer quem a gente é. E por isso vem as doenças, né? É, eu quero falar pro pessoal aqui que hoje ainda recebi um presente, né? Que você me mandou ali, bem no dia que a gente abriu essa live, que foi esse estudo dos vídeos que eu trouxe das filmagens, né? Tenho algumas outras guardadas, mas essa realmente foi muito forte. E foi assim que eu encontrei o Ivo, né? Eu até nem sei dizer como que apareceu para mim no Instagram o Ivo, porque é conexão mesmo, né? Quando eu tava com aqueles vídeos na minha mão. E aí eu comecei a conversar com ele, conhecer o trabalho dele, enviei esses vídeos e hoje veio uma análise, né? Também de uma profissional que faz esse estudo, né? Depois você pode falar um pouquinho sobre ela. E não foi surpresa, né? Foi uma alegria saber que realmente, assim, o coração sabia que existia ali seres que estavam olhando por nós, que existia uma frequência e foi registrado, né? A gente conseguiu ver ali cores, né? Uma energia plasmada, uma movimentação, comprovando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque
Para quem não quer ver, não vai enxergar, mas trazendo, enaltecendo que realmente isso está sendo trazido para que a sociedade veja, para que a humanidade veja. E eles estão ali nos auxiliando, né? Então eu tenho as imagens ali, fiquei muito, muito feliz, porque lá onde a gente realiza esses trabalhos, Ivo, é um portal, né? Então, cada vez que a gente vai lá fazer um trabalho conectado à espiritualidade, a gente tem surpresas dentro da natureza e do caminho. E esse dia foi um dia muito especial que essa configuração entregou para nós, né? Nós estamos aqui, nós estamos vendo, né? O que eu sentia no coração era justamente isso. Nós estamos vendo o trabalho, nós estamos assessorando vocês, entregando. Confiem, né? Confiem nisso. Nós estamos trabalhando juntos. Você está falando de um vídeo, de uns vídeos, né, que você acabou tendo a permissão desses nossos irmãos, porque muitas pessoas. Aí que começa a conexão. Quando eu me posicionei, a questão de um ano atrás, postando vários vídeos de várias pessoas do planeta inteiro, né? Então, a repercussão é essa. Você enviou esses vídeos, a gente já percebe na própria questão da configuração. No ano passado, ainda ou no começo desse ano, eu recebi uma informação de uma médium lá do Rio Grande do Sul. Ela também, com as conexões com esses nossos irmãos estelares, fala. Até eu gravei um vídeo sobre isso e postei na rede social falando o seguinte, de que abre um portal à nossa frente com a permissão deles em vários pontos do planeta, e nesse portal o que faz? As naves se manifestam. Eles não Uhum. vão se materializar de forma física, você não vai ver um metal como um avião. É aquela luz, aquela energia, aquela carga que vem para você, para mim, Uhum. para que a gente possa se conectar. Como você falou, plasmando. Tem vários termos que podem ser utilizados. Você olha para o céu. A pergunta é: você olha para o céu? Muitas pessoas só olham para o chão. Você falou de Deus. Deus é dono disso tudo? Deus permite que a gente esteja aqui. Nós também somos deuses, teoricamente, de alguma forma, né? Nós sabemos que é certo, que é errado. Então, nessa questão de Deus, existe o quê? O Sol, a Terra, Vênus, Urano, Netuno, na ordem, cada um sabe da ordem, né? Mercúrio e tal. Todos esses planetas, pessoal, são habitados. Todos. Não por micro-organismos. Seres semelhantes a nós. Uhum. Como é que não vai ser habitado lá fora? A Lua é habitada. Seres que habitam o lado claro e o lado escuro da Lua. Por que tantas missões para a Lua e canceladas? Uhum. Por quê? A Carte que o Arthur Berlet foi levado fica mais distante do que Marte. 36 horas terrenas com deslocamento da nave. Nossa! É que a gente só vai pela informação da ciência, dos órgãos oficiais. Poxa, Chico Xavier não precisou fazer isso. Receber a comunicação de mortos, dos espíritos. Você que está nos acompanhando, vai chegar o nosso dia. Deitar numa caixa, eu não vou levar nenhuma água, nem a roupa. Vão me vestir o corpo. Aí que entra aquela história do camelo passando pelo furo da agulha. Eu sempre pensava, desculpa o termo, né? Puxa vida, né? Eu ia falar outra coisa, né? Uhum. Um camelo passar no furo de uma agulha? É tão simples entender o nosso espírito vagando de forma tranquila. Pelo bem que a gente faz, é mais fácil. Todo dia a gente acompanha acidentes, acompanha as coisas que acontecem, enfim. E nós, nesse projeto que a gente tem de levar essa informação positiva, porque o que dá audiência, eu já trabalhei em rádio, trabalhei em meio de comunicação, jornal também. O que dá audiência é morte. As pessoas são sedentas de ver sangue nas telas. Poxa, o que nós estamos fazendo o oposto para mostrar o quê? Que o bem existe. Aí chega um parâmetro de que alguém tem uma doença, o que vai fazer? Procurar ajuda. Aí tem pessoas que trabalham com a espiritualidade. Eu sempre falo também do irmão cósmico. Esse cara eu conheci na ufologia. Padre Pio. Se Uhum. você peça pelo Padre Pio, mas um ser muito evoluído que também faz esse processo na água. Ele foi um padre, viveu na Itália e tinha vários dons, dons cósmicos. Foi perseguido, inclusive, pela igreja, pelo que ele fazia. Construiu um hospital para nos atender. Então, nesse contexto todo de falar de ufologia, é um termo que ainda assusta. Eu recebi essa informação desses nossos irmãos estelares também. Quando eu falo sobre o tema, ainda causa um temor. Por isso tem que insistir nessa tecla.
Eles são seres de luz. Jesus, vamos falar do nosso irmão maior. Jesus não passou, nós estamos no período da Páscoa quase, né? Quaresma, preparação para todo aquele processo de dor que ele passou aqui. Ano passado, um colega meu disse, poxa, Jesus podia ter feito isso. Acabava com todo mundo em torno dele. Isso aí é na glória, nossa. Não, ele passou por tudo porque ele sabe que a vida não é só aqui. Uhum. Então, Jesus acompanha a evolução do começo, desde o começo do planeta Terra. O Chico Xavier psicografou um livro. Sabia disso? Cristo, o Jesus, esse ser cósmico, é o príncipe do planeta Terra. O que ele fez? Aqui não havia nada. Ele acompanha desde o início. Quantos anos tem Jesus? Quantos anos nós temos? Nós temos que entrar nesse entendimento. Aquilo que a gente aprende na sala de aula é muito importante. Ler, escrever, português, enfim. Só que o que está aqui na nossa essência, a gente não aprende numa sala de aula. Falou bem, igrejas também, importantíssimas em tudo que se faz. Só que Jesus não pregou dentro de uma igreja. Ele veio caminhando, dando seus passos e foi perseguido. Nós temos que pensar nisso. Dar mão à palmatória e sentir a dor. Não é? Então é muito maior esse contexto. Então, um dos principais alienígenas que esteve no planeta Terra, para nós aqui no Ocidente, foi Jesus Cristo. Aí volta falando de Buda, Krishna, enfim, vários outros. O Ivo é louco. Claro que eu sou. Eu falo muito isso também, porque tem muitos registros e estudos que falam que ele veio de Sírios, né? E conta toda a jornada dele antes dos 33 anos, que foi essa passagem pelo Egito, por todo esse processo de aprendizagem com esses seres estelares, para Com certeza. poder modificar a água, o vinho, né, fazer a cura, trabalhar com todas as frequências, ele desenvolveu uma capacidade junto a esses aprendizados. Então, por que foi contada a história dele depois, né? Porque ainda não podia ser revelada a verdade das coisas. Inclusive, o que ele falava era por parábolas, porque senão ele seria pego muito antes, né? Então, as parábolas, elas são difíceis de interpretar e foram passando, modificando, justamente para que as pessoas não tivessem o acesso verdadeiro dessa história, né? Se a gente aprofundar aqui, vai ser disruptivo. Com Mas certeza. essa verdade vai chegar. A verdade os libertará, que foi o que ele falou, né? O que é essa verdade? Ele já sabia. Essa, a parte telepática, a parte de transporte, tudo isso que a gente já está acessando hoje, porque hoje a gente já pode fazer curas à distância, a gente já pode canalizar, a gente já pode se teletransportar, a gente pode falar telepaticamente, né? A nossa mediunidade, que é do campo biológico do espírito, do corpo, ele tem todas essas capacidades de comunicação extrafísica. Então agora a gente está entendendo que quando as pessoas eram internadas como loucos, porque viam espíritos, porque comunicavam com seres, falavam através da mente, eram internados como louco, a nossa história, né, vem já de uma dor em que as pessoas que sentiam coisas diferentes eram punidas, eram massacradas, eram mortas, né? Hoje está se vendo que não, que ainda somos chamados de louco, né? Mas as pessoas estão vendo que pelo menos nós temos comportamentos diferentes, porque estamos sendo orientados e estamos buscando entender isso, né? Hoje tem mais conhecimento para isso. Mas antes já existia isso. Se você vê essas histórias de hospício, de manicômio, conversar com uma pessoa que está lá e ver o transtorno que ela passa é justamente o tanto de informação, o tanto de coisa que ela vê, o tanta coisa que ela capta dentro do processo e ela não sabe lidar com isso, né? E isso está acontecendo agora também com muitas pessoas. Por isso que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais sobre essas conexões, sobre o mundo espiritual, que essas comunicações daqui a pouco elas vão ser mentais. A mente é tudo, a mente é o todo. Então, eu penso, já me comunico, já entro em sincronicidade, já a pessoa já me liga, já vejo a pessoa no Instagram, isso já está acontecendo, né? Como aconteceu com a gente, né? Eu estava ali com o vídeo, eles já conectaram com você, já estamos aqui,
Já estamos planejando outros projetos de poder trazer. Então, essa conexão ela é real, né? Através dessa sincronia do campo extrafísico. O invisível que não se manifesta dessa forma como a gente gostaria, né? Às vezes, quer dizer, eles preparam os caminhos. Você, a sua idade cósmica, a gente não sabe disso, né? Uhum, E dentro dessas pesquisas, porque a gente vive pesquisando, né? O assunto, cada um pesquisa um tema. Se eu pesquisar futebol, o algoritmo vai se reproduzindo, né? E como eu tenho uhum, pesquisado sobre topologia, conexões, tem um livro surgindo, eu vi dias atrás também, de uma médium lá do Rio Grande do Sul. Vou falar o nome do livro, O Sopro de Deus. São alguns capítulos. Então, em que vai mostrar, é um livro muito recente, lançado há poucos dias. Pensem, pesquisem, O Sopro de Deus. Fala sobre o quê? Os passos que nós estamos dando aqui. Tudo tem ligação com o Pai. Nós temos um Pai, mas é um Pai que nos pune. Ele dá a oportunidade para a gente dar os nossos passos aqui, para uhum. buscar uma conexão. Primeiro com o nosso interior, né? Nós temos oportunidade de erros e acertos. Quem não errou? O próprio Chico falava, né? O Chico Xavier. Todo mundo tem os seus percalços. Ele, um dos principais médiuns do planeta, também teve os seus problemas para vir para cá e cumprir sua missão. Uhum. Eu vou lembrando agora do Arthur, falando de Cristo, Jesus, na a questão de cura. O Arthur também, ele consegue, ele olha para você, para mim, para qualquer pessoa, faz uma leitura da aura, da alma, o que a gente tem, em questão de segundos. Pela foto ele consegue identificar. Ele diz, olha, eu posso te ajudar. Ele não vai falar, eu vou te ajudar. Eu posso. Você tem que permitir. Você tem que pedir para Aham. ele. Então, é assim. Não vai ser, olha, ótimo, você tem um problema, vamos. Então, tudo é interligado. E entrando nessa questão disso que eu mostrei para vocês, a água, a natureza, a fonte da vida, da saúde está nisso. As construções, eu tive a felicidade nesses anos que eu tenho já por aqui, entrevistar muitas pessoas. Uma das lembranças boas, positivas também, é do Frei Luiz Carlos Krumenauer da Rocha. Ele já desencarnou, morava em Chapecó nos últimos tempos de vida dele. O Vaticano enviou ele para missões lá no Tibete, naquela região remota do planeta, para levar o cristianismo para lá. Lá ele teve conexões com o quê? Budismo, aprendeu outras informações. No retorno, ele trabalhou no Museu do Vaticano. Essa entrevista foi publicada também. O que ele viu? Ele teve acesso às imagens guardadas, diz ele, as 7 chaves. Cristo na cruz e várias naves em torno de Jesus. A ascensão de Cristo, uma nuvem no alto e acima de Cristo uma nave. Por que esconder de nós? Uhum. Ele disse que a tecnologia existe, inclusive a, a Igreja, o Vaticano, pesquisa a vida fora da Terra. Tem radiotelescópio instalado no planeta. Por quê? Eles têm tecnologia, Uhum. aliando tudo que é essa informação, porque eles sabem que a nossa vida não se baseia só na Terra. Não é Uhum. aquela pesquisa de, nossa, vamos ver se existe. Eles sabem que existe. Sabe? Então, nós temos que entrar nessa linha de raciocínio seguinte: não condenar e não punir ninguém. A gente passa pelos nossos momentos de querer quebrar tudo, né? Não Sim. existe tal. Então, a igreja em si, aquelas igrejas que foram construídas principalmente antigamente, com aquelas cúpulas, principalmente as 3. O que ele disse que ordenava? A comunidade antigamente se reunia nos finais de semana, por quê? O líder religioso, quando erguia as mãos, se conectava lá com o centro do universo, onde habita o Pai. Por quê? Um passe cósmico na comunidade. Quem fala nisso? Porque energizava toda a comunidade que estava ali, que podia viver, passar a semana tranquila, os dias, para poder buscar essa conexão. Energia pura. Se fala nisso onde? Nesses encontros que a gente faz por aqui, né? É. Mas é para que as pessoas entendam que nós não vivemos um vazio. Os últimos dias têm sido o quê? De cansaço, dúvida. A palavra vazio é importantíssima, porque a gente se sente isolado, né? Em muitas Uhum. questões. Aí você começa a refletir, poxa, isolado? Você olha para as estrelas. Tem alguém me olhando? Tem. Quantos? Essas guerras, eu vi você falando também, comentando em algumas oportunidades,
tanta guerra acontecendo porque o mal lutando com o mal. Infelizmente, acontece aqui no planeta. E outra, já teve muita interferência desses nossos irmãos estelares, porque depois de Hiroshima e Nagasaki, teve uma reunião da Confederação Galáctica em que jamais deixariam o homem utilizar armas nucleares. Então, o Tasca traz isso no livro dele, na mensagem que ele trouxe para em nome de Kabbalah, lá do mundo de Agali. É preciso que sejam imediatamente desativadas armas de guerra capazes de acabar com a vida aqui existente e também em outros rincões, pode-se falar assim. Percebam, ameaças existem. Alguma arma foi utilizada depois de Hiroshima e Nagasaki? Não. Uhum. Falam, por que não aparecem e acabam com tudo? Nós vivemos um planeta em que tem as suas leis, mas se houver essa utilização, nós não estamos vendo eles. Eles estão muito próximos. Inclusive, um recadinho assim, ó. Digam, isso é um recadinho também. Os cães ladram enquanto a nossa nave passa. Olha que legal. Os cães ladram enquanto a carruagem passa? Não. Enquanto a nave passa. Nós estamos passando com glória. Porque nós vivemos, acho que, é o melhor período da existência da humanidade terrena. Um ciclo que vai se abrindo e outro se fechando. Nós queremos maior. Sair dessa 3D para passar para a quinta, sexta, sabe, sei lá pelo quê. E como é que se faz isso? Não é com gritaria, é com silêncio. Fechando os olhos, buscando a conexão com o alto. Não é assim? Você, Marília, que trabalha com isso há muito tempo também. Sim. E a conexão com o quê? A natureza. Uhum. Plantas curam. O tratamento que nós precisamos, primeiro aqui. Coração, por quê? Nós temos que praticar o bem. E esses seres sabem do que. Não adianta eu falar, eu acredito em vocês, só da boca para fora. Eles sabem cada passo que a gente dá. Não Uhum. para tentar invadir, mas, enfim, para que a gente se posicione e eles entendam que nós queremos ajudar. Por isso que nós estamos conversando agora. Quanto mais pessoas permitirem, porque quem é médium, quem canaliza energia, quem canaliza mensagens como essa de um ser estelar, que eu até gravei também, é uma equipe de mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Mensagem recebida aqui em Xanxerê. O momento vivido no planeta é de muita turbulência. Então, quem recebe mensagem de espíritos, de pessoas desencarnadas, é mais leve. Imagina o processo que existe quando um ser estelar tem que baixar numa frequência para usar a mão da pessoa que está recebendo. Uhum. Então, permitir. Nós temos que ser luz para apagar um pouco dessa escuridão que tenta fazer com que o planeta continue nessa pressão. Dá para entender? A cena. Sentar embaixo de uma árvore, abraçar uma árvore, beijar uma árvore, fazer. Não é loucura. Pegar uma pedrinha, um cristal, utilizar as ferramentas que a gente recebe também, pendular. Uhum. Olha a nossa conversa. Não precisa fazer nada. Uhum. Quantos irmãos nossos estão com você aí, comigo aqui nessa sala, com você também e nos acompanhando? Com cada um que está nos assistindo. Primeiro tem aquele ser especial, o anjo da guarda, enfim. E além dele, quantos têm permissão de acompanhar essa nossa conversa? Porque estão em Uhum. fase evolutiva também, trabalhando nesse processo. E te digo, o Ivo é meio louco, né? Todos nós, é. Mas Todos nós. aqui eu passei muito por isso, assim, do questionamento de até dentro do Instagram, você quer levar a mensagem, você quer falar. Eu me escondi durante muito tempo, aí vinha aquela força dentro de mim, deles chamando, vai, fala, entrega, e eu me escondia, porque a gente tem um gasto energético da exposição. A gente fica muito sensível a todas as frequências quando você vai trazer uma informação que é disruptiva e que vai gerar nas pessoas um certo tipo de sentimento pelas próprias crenças. E a gente é chamado de louco o tempo inteiro porque você está trazendo uma coisa nova, que está fora das crenças, dos padrões que foram ensinados, né? Então, eu sinto muita dificuldade de estar, às vezes, falando aqui, o Instagram ele entrega muito pouco, a hora que tu foi falar começou a travar.
tem as interferências para que isso não chegue, né? É, e aí eu vou cada vez mais para a natureza. Cada vez mais para a natureza. Não consigo mais, hoje, ficar muito tempo dentro de casa, sem um ambiente que eu possa estar conectado aos passarinhos, às árvores, à terra, porque isso vai se tornando a nossa bateria, e eu reconheço que isso é onde a gente recarrega as nossas energias. É uma consciência em cada elemento que configura e restabelece a energia do nosso ser. Então, para algumas pessoas passa batido. Ah, a água, um chá, respirar, meditar, o fogo. Não, não é importante, porque ainda estão muito materializado, não entende a profundidade da função do elemento na nossa cadeia energética, né? E quanto mais as pessoas forem para a natureza, né, que até a ciência já comprovou isso, o banho de natureza é recomendado, né, o quanto que trabalha o nosso sistema neuronal, o quanto que trabalha as nossas emoções por causa da frequência que existe nas árvores, que existe em cada elemento, né? Quanto mais a gente for para esse lugar, mais a gente vai estar protegido, mais a gente vai estar ancorado, mais a gente vai estar presente, que eu acho que é o que falta nas pessoas. A gente está entrando num processo de distração. E a distração ela faz com que as pessoas ajam por impulso, né? A consciência primitiva dos desejos, do querer, da ganância, do poder. Então, voltar para dentro da gente, se conectar com o que é verdadeiro, é o essencial para a nossa cura, para a nossa transformação e transmutação daquilo que a gente está sentindo e não quer mais sentir, né? A medicina, ela está ali. A medicina natural, porque essa é a consciência de Deus em manifestação. Você tira uma planta, ela cresce novamente. Você tira, ela cresce. Então, olha a força que tem, né, do trabalho da própria terra de nos nutrir cada vez que a gente faz algo que machuca ela, né? Porque hoje em dia as pessoas machucam a natureza e mesmo assim ela devolve, sempre com abundância, sempre com um novo ciclo, né? O dia ele mostra isso. Você acorda com o sol, termina com a lua. Ela está sempre em movimento, entregando aquilo que a gente precisa. Então, essa para mim é a fonte que vai trazer a cura para a humanidade. É isso que eu tenho trazido aqui, sabe? Vamos, entenda, busque conhecimento, quebre essa crença, quebre esse ciclo, adentre um pouco mais, mesmo que você seja chamado de louco, pague o preço de ser louco e não pague o preço de viver uma vida que você sabe que não está sendo bem vivida, né? Porque a gente é chamado de várias coisas, mas a gente tá aí confiando, seguindo, recebendo as respostas, se ancorando, se levantando, porque isso nutre o nosso espírito, né? Todos os dias temos dificuldades, mas a gente está fortalecido nessa consciência de poder modificar a todo momento a nossa realidade, né? Aproveitar então e falar, como já citei o Arthur, a Xanxerê Kátia Caetano, aí próximo de você em Campos Novos, a Cris Sete, realiza um trabalho também maravilhoso de auxiliar na questão da cura e com a natureza também. A Adriana Sutil, aqui em Xaxim, recebe o Dr. Fritz. Uhum, Padre Levi também faz um trabalho maravilhoso. E outras pessoas que se dedicam a essa causa, a essa entrega. E aproveitando, falando da filmagem que se fez, a Fernanda Beatriz Brege, lá de São Paulo, que fez a análise das imagens, com uma equipe que é bem tranquila e recebendo imagens de todos os pontos, de fora do Brasil, Itália, Argentina, Canadá, se dedicam a essa entrega. Não querem louvores, porque eles sabem da missão a cumprir. Então, nós fazemos parte desse processo. E a Fernanda fez a leitura, você vai fazer essa postagem também do que você recebeu hoje, dos vídeos. uhum, A Serra Catarinense, maravilhoso o local. Urupema, eu recebi vários vídeos de um casal aí de Urupema. uhum. Vão ver as maçãs, vem o quê? Lá no céu. Então, muita coisa acontecendo.
Tem uma frase também que, aproveitando para passar para você, o céu não está mais distante, ele está descendo para abraçar a terra. Em breve, olhar para cima será como olhar para o quintal de casa. Olha que maravilhoso. Uhum. Porque nós tentamos buscar provas da nossa, do que nós somos. Cada um de nós tem uma experiência. Cada um de nós. Porque não adianta você trabalhar, 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 conquistar riquezas, riquezas aqui. Daqui a pouco o tempo de vida acaba. E daí? Curti a vida, fiz o que eu quis. É esse o ponto? Aí entra aquela questão da balança, o bem e o Uhum. mal, o que você fez e tal. Então, nós estamos vivendo o período de ouro da nossa existência, porque alguma coisa está acontecendo. A pandemia. Hoje, conversando com um amigo aqui em Xanxerê, disseram que muitos casos de Covid acontecendo mais uma vez. Poxa, eu lembro lá nos anos 80, trabalhava em Palmitos, na Rádio Entre Rios, começaram a falar de AIDS, que surgiu na África, que veio do macaco e coisa e tal. Poxa, perderam o controle até hoje. Não existe cura, teoricamente, para essa doença, né? Existe aquele paliativo que vai... Mas, enfim, muita coisa ainda anda acontecendo, porque as pessoas não estão se cuidando. Relacionamentos e tudo mais, né? Todos nós vivemos, às vezes, aquela questão de, poxa, eu tenho que ter alguém e tal. E como é que estão as liberdades e as facilidades da vida hoje em dia? Uhum. Fácil, né? E a vida da gente. Então, muito tem que se pensar. Aí eu entro naquela questão. Olhe para o céu, para as estrelas. Olhe, durante o dia também tem estrelas. O Uhum. céu, o Sol, que é uma estrela maior, ofusca o brilho dessas estrelas normais, né? Mas elas estão ali. O que acontece? As nuvens, muitas vezes, naves se projetam entre as nuvens e se manifestam. Uhum. Por E, quê? e Quem a... olha. Pode terminar. Não, pois é, por isso que eu digo, repita essa frase: quem olha para o céu tem um presente. O Sim. melhor pintor está lá fora, né? Não Sim, existe artista aqui que faça algo tão maravilhoso, né? é, é verdade. Ah, me veio uma lembrança agora para pegar esse gancho aí. Eles se comunicam para mim, né, quando eu comecei a canalizar e a entender, por mensagens telepáticas, por psicografia e também por códigos, né? Então, as frequências que eles trazem não são faladas muitas vezes, são magnetizadas, vamos dizer assim, acopladas dentro de códigos, de geometrias. E aí, muitas pessoas não sabem por que que enxergam essas geometrias quando tomam a medicina indígena dentro da floresta, quando elas trazem esse espírito para dentro delas. Elas estão acessando campos multidimensionais justamente entregues por esses seres que estão configurando tanto o corpo físico, mental como espiritual através desses códigos. Então, o universo ele é, né, matemático, ele é numérico, ele é por frequência, ele trabalha com geometrias e a geometria está em tudo, inclusive dentro das igrejas, nas construções, nas pode entrar dentro de qualquer templo que você vai ver ali uma configuração. A antiguidade já trabalhava com as configurações geométricas, que tem uma força, essa simbologia tem uma força, tem uma configuração que vai trabalhar dentro de nós, porque essa geometria já existe dentro de nós. Né? Então, hoje os trabalhos do Reiki, da cura multidimensional, de várias terapias que são trazidas no campo quântico e energético, eles são trabalhadas dentro da configuração simbólica, né, de geometrias. E aí eu gostaria que você trouxesse para nós, que eu acho que muita gente tem curiosidade para saber, dessas manifestações geométricas dos agroglifos nas plantações. O que que você já pôde sentir, né? Você que já teve esse contato e juntamente com a tua pesquisa, né? O que que tu traz para nós dentro da tua experiência
sobre essas geometrias? Olha, lembrando disso e falando sempre, porque desde 2008, quando surgiu o primeiro agroglifo em Ipuaçu, cada um tem uma sensibilidade. Vou no local, no primeiro 2008 trabalhava no jornal aqui, a gente foi fazer o registro e tal. Tinha uma sucursal da TV Record em Xanxerê, os colegas chamaram, olha, alguma coisa estranha acontecendo em Ipuaçu. Já ufólogo na época, todo mundo sabia das minhas loucuras, teoricamente, né? Aí fui lá, registrei, não havia drone na época, o produtor lá, o proprietário da terra, posicionou a colheitadeira, subi na colheitadeira, no alto da colheitadeira, para tirar uma foto do alto. O ponto inicial. E depois o quê? Senti a vibração da energia no meu corpo. Então a conexão começa a partir daí. Não é para mim o trigo em si deitado da forma como acontece. É algo sagrado, é muito maior do que isso. Eles não precisariam fazer dessa forma, mas o que? Eles querem provar algo para nós. Materializam nessas imagens e ainda assim o ser humano não acredita. Uhum. Chegar o cara, dar um muro para poder acreditar? Eles não vão fazer isso. Não é Como mais ou é que menos como. alguém ia fazer de uma forma tão perfeita aqueles desenhos, né, numa noite ali, ia deitar todos as. Não tem lógica, né? As pessoas é Viu? que não enxergam isso. É questão de segundos. Isso, na minha concepção, já passou dessa fase, porque aí falam, coloquem, instalem câmeras. Instalar câmeras aonde? Na Inglaterra, que aparece há muitos anos, há mais de 50 anos, né? 5, 6 décadas, instalavam câmeras. Em algumas condições, a câmera apagava, não filmava e depois aparecia. Você vai explicar o quê? É tecnologia, ilustrações que eles usam uma tecnologia que nós não entendemos ainda. Por mais que possa existir uma explicação de uma energia, é uma forma de energia. Alguns Uhum. acreditam que venham debaixo da Terra. Como é que a formação existe? Existe também aquela luzes, sempre existe manifestação de luzes antes que apareçam os agroglifos. Uhum. Mas isso é algo que, dentro do entendimento, a prova está aqui. Ipuaçu, no meu entendimento, no que eu conheço, é um portal cósmico, como vários que existem por aí. O Uhum. Monte Shasta, aqui a nossa região. Então, todos os locais têm uma energia sagrada. Quando a gente, na nossa infância, como eu falei antes, livros na escola, você sempre buscava uma informação. Poxa, França, Torre Eiffel, sabe-se lá o quê, Washington, Londres, Paris, São Paulo. É aqui, Ipuaçu, Uhum. Xanxerê, São Joaquim, Urupema, enfim, a Serra Catarinense. Aham. Alfredo Wagner, a região da Serra, eu digo para você, é um dos pontos sagrados do planeta Terra. Sim. Essa região, você falou das terapias sagradas, né? De tudo que se. A natureza está aí. Nem precisaríamos estar tendo essa conversa hoje se o povo seguisse os nossos avós, nossos Uhum. pais. Enfim, um chazinho contribui. Quando a pessoa entra num desespero que não tem mais cura da forma da medicina normal, procura o quê? Qualquer santo que possa salvar. Aham. Não é assim? É. E aí consegue até adiar a questão, às vezes, até da própria morte por mais um período. Permitido por quem? Pelo Pai. Para que a pessoa desperte e possa dar passos diferentes na sua vida. Sim. Então, Ipuaçu entra nesse contexto. Na Inglaterra, antes de Ipuaçu, pesquisei muito sobre a Inglaterra também. Pessoas deitam naqueles campos de trigo para buscar uma conexão, buscar Uhum. cura ou buscar algo diferenciado. Você não vai encontrar nada demais ali. A imagem que não pode ser colhida do local. Tira a foto, faz o que quiser, mas não vai tirar a imagem. Então, é por aí que o caminho. A Cris, que eu falei antes, a Cris 7 lá aí de Campos Novos, né? A Cris esteve em Poçu no ano passado, sentiu a energia do primeiro agrolifo de 2008, com uma forma de expansão de alegria dos seres que deixaram a marca aí. A energia continua vibrando, Uhum. porque é um local importante no planeta. E quem tiver a oportunidade de visitar Ipuaçu, aí falam, o proprietário destruiu e tal. A energia continua. Você pode fazer o que Aham. quiser. Sim.
Eles sabem do que está acontecendo aqui. Nos Sim. acompanham. E não tenham medo do escuro. A dúvida existe, poxa, apaga a luz, meu Deus, embaixo da coberta, me cobrir todo, porque pode vir o bicho papão me atacar. Não é assim? Sai, é lógico, hoje em dia com tanta maldade, tanta violência da parte do ser humano que existe, tem que ter o cuidado necessário. Mas sair no escuro, olhar para o céu, eles sabem, nos protegem. Acreditem em Deus, no seu anjo da guarda. Existe uma proteção, mas Uhum. aí é uma proteção da pessoa, né? Tem maldade no coração, não adianta, como diz até, não sei se foi o Raul Seixas, Silvio Brito, enfim, alguns cantores falaram, se vai na igreja rezar, sai e faz tudo errado. Então não adianta, né? É. Vá no silêncio do teu quarto, converse com o pai, que a energia vem por aí. Uhum. Nós somos um Então, canal direto, né? com certeza, agradecer por essa conexão direta e o aprendizado que vem para nós, né? Nós, você, eu, não queremos passar por aqui e não deixar nada registrado. Nós somos alguém diante dessa imensidão, dessa multidão que está aí no planeta. A gente tem feito um despertar, né? Em muitas Hum. pessoas. Dá Sim. essa oportunidade, aquela cutucadinha no cérebro, para que haja um despertar. E olha, tenha certeza, essa conexão que existe agora. Energia. Qual o canal de comunicação? Energia. Está se conectando com o quê? Wi-Fi? O Wi-Fi que você se conecta, que eu me conecto, é lá com esses nossos irmãos. Uhum. Então, cada um trabalha e atua de uma forma diferente. Esse assunto é muito abrangente. É. Ah, Agora, poderíamos fazer um curso disso, né? Porque ele abre muitas vertentes, tanto da transição, tanto do plano espiritual, tanto da nossa evolução, de onde a gente veio. Teve pessoas que perguntaram ali, falem sobre os Anunnakis. Se a gente entrar nesse contexto, a gente fica muito tempo e ele é complexo, né? Todos os seres, eles estão trabalhando de alguma forma, existiram muito antes, desde a época lá de Lemúria, muito antes. Então tem uma história, um contexto que inclusive traz um padrão para a Terra vibracional que a gente está agora encerrando, como os nossos, né? Chegou o momento de vamos encerrar isso, que é o que eu recebo dos arcturianos, né? Essas mensagens. Nós estamos aqui nesse sonho que eu tive essa noite passada, né? Que eu até comentei contigo. É, nós precisamos de ajuda. E aí eu fiquei questionando, mas como assim? Nós é que precisamos de ajuda, né? Não, nós precisamos de pessoas que queiram trazer a mensagem, porque sem essa permissão nós não podemos acessar. Os seres de luz não entram como humano aí, né, interrompendo o livre-arbítrio e obrigando ninguém a fazer nada. Mas se a gente levanta a mão e diz, ei, eu tô aqui, quero ser um servidor da luz, eu quero ajudar nessa expansão, é o que eles estão precisando, para que a gente consiga receber essas informações e poder passar aqui. A densidade que a gente está na Terra ela é tão grande que, como você falou, há uma dificuldade para eles acessar aqui, porque tudo é vibração, então não é fácil. Eles não vão chegar aqui como as pessoas imaginam, né? E se acoplar ali. Existem várias camadas, vários processos de organização de confederações, de organização no plano espiritual, para que cada um, dentro da sua vibração e consciência, consiga acessar diversos planos, né? Então, quando a gente ergue a mãozinha e escolhe, porque a gente já escolheu isso antes, né? Quando a gente reencarnou, a gente já escolheu. É que algumas pessoas hoje não querem assumir esse lugar e não querem relembrar, e às vezes é muito difícil, né? A gente largar do nosso conforto, eu falo muito isso. É muito difícil, né? Você largar o conforto, largar o problema e realmente se responsabilizar para aquilo que você veio fazer. Claro que não é fácil, mas é o que nós escolhemos, é o que nós devemos fazer aqui. Então, nessa vibração que nós estamos na terceira, nós que estamos ainda nessa densidade, pegado no ego, no medo, em várias coisas que ainda estamos se transformando, se desenvolvendo a cada passinho, nós temos condições de canalizar, de receber essa frequência de uma forma no nosso mental,
acessar o nosso divino e poder levar isso como a semente para outras pessoas, para movimentos, para lugares, para pessoas que vão abrindo e aí a gente vai somando essa força consciencial, que é onde vai tendo a mudança. Imagina se todo mundo acessasse uma configuração de amor, né, de coragem, baixasse essa vibração do medo, que hoje é o que mata a sociedade, é medo, 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 medo de fazer tudo, medo de ser quem é, medo de falar, medo de tomar uma decisão. Essa é a vibração mais baixa. Imagina se todo mundo vencesse isso, acessasse essa segurança do amor de viver essa passagem aqui e começasse a plantar devagarinho uma sementinha em cada lugar. Nós estaríamos numa frequência totalmente diferente. Não existiria guerra, né? Porque a gente estaria pensando no todo. Então, esse é um chamado, né? Eu até abri agora um curso, eu não ia abrir esse curso agora, de cura multidimensional arcturiana, mas eu me coloquei a serviço. E aí a gente tem aqueles chacoalhões e empurrões, né? Tipo, você tem a ferramenta, foi te dado o conhecimento, o que você vai fazer com isso? Conhecimento sem ser passado não é válido. Então, aplica em você e passa essa sagrada consciência que foi te entregue. E aí eu abri esse curso e aí tudo foi se configurando, inclusive os atendimentos dentro do consultório, trabalhando com eles, assim como se eles dissessem, olha, é isso aí. Vamos trazer mais, traz mais pessoas, vamos trazer mais, vamos fazer uma egrégora que vai trabalhar entendendo o mecanismo do que nós estamos fazendo aqui para vocês, né? Porque nós somos irmãos, uma consciência diferente, mas estamos, se acontece qualquer coisa no planeta, interfere neles também. Então é um trabalho daqui e de lá. E aí eu tenho chamado as pessoas, olha, é um chamado do coração. Se você quer seguir um caminho da espiritualidade, tenha responsabilidade nas suas escolhas e perceba o que seu coração está te direcionando, né? O que você está desejando fazer aqui na Terra, para que você alcance esse fractal que eles estão entregando, né? Então hoje a gente está aqui justamente porque entendeu esse chamado. A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas sentindo o coração, vamos fazer? Vamos fazer. Vamos entregar para quem está querendo escutar, quem está querendo saber mais, porque são irmãos que precisam também desse conhecimento, dessa luz, né? Esse é um ponto importante porque a gente já falou sobre isso, né? Muitas pessoas ainda estão nesse ponto adormecidas, né? É hora de despertar. Abrir aquela, pegar aquela chavezinha invisível, abrir aquele localzinho no cérebro para buscar essas informações. E nessa, enquanto se falava, a mensagem que eu gravei há poucos dias, só se aprende a caminhar caminhando. Isso que você falou agora, dos arturianos. Só se aprende a caminhar caminhando. Então, existe essa conexão. E veio agora, enquanto você falava também, de um irmão sentir a presença muito forte aqui. Seguinte, todos que estão buscando essa conexão hoje à noite, quando deitarem a cabecinha no travesseiro, vão ter uma participação, uma presença muito tranquila de seres amorosos que vão se conectar. Começa um despertar diferenciado. Então acreditem nisso. Eles não têm nada de extraordinário. Não vai cair uma bomba na tua cabeça, não vai explodir nada. Eles vão ficar de forma tranquila. E quando você falou do reiki, eu lembro que há poucos dias uma informação de que o reiki está sendo implantado em hospitais. Sim. Está sendo levado porque cura está nas mãos, sem tocar ninguém. Que eu falei da água antes. Quando você tiver um problema, faça isso. Feche os olhos por alguns instantes. Eles vão colocar os fluidos necessários na água para que você possa buscar a cura. Sua, de alguém da família, quem você queira ajudar. Isso aqui é de graça. Uhum. Tem pessoas que tiram água da própria água que vem da torneira, da rua. Aquele gosto de cloro some. Porque eles purificam Uhum. com a permissão de quem? Desses seres de luz. Nós Uhum. precisamos iluminar esse planeta. Contribuir pelo menos um pouco com isso, né?
Sim. E olha, Matheus, eu quero agradecer essa oportunidade de falar com você. Logo, logo, quem sabe a gente vai estar por aí também para seguir nesse projeto especial que você tem. E como você falou antes, você vai postar essas imagens, esses vídeos que você fez. Pode parecer nada, mas eles estão se manifestando em vários locais do planeta. Uhum. Você sai agora na rua, dá uma olhadinha. Tem uma estrela aparecendo, se manifestando. Meu Deus, corre para dentro de casa, apavorado de medo. É uma nave que vai me levar para outro lugar. Não é assim, né? De forma sutil, eles estão aparecendo para mostrar: nós estamos aqui com vocês. Sim. Aquela passagem lá, daqui a uns anos, a gente vai viver isso? Não. Não, isso foi no nascimento de Cristo, né? Os três reis magos que já sabem que são seres que desceram de uma nave, caminharam indicados por essa nave também, que foi uma estrela, levando até onde? A Aquela estrela de manjedoura, Belém, né? A história da estrela de Belém, o que que é, né? a nave de Belém. Aproveitando também o registro da questão da Arca de Noé. O Trigueirinho deixou uma mensagem, um livro muito importante, né? A nave de Noé. Hoje não vai vir mais com arca. Não tem uma passagem na própria Bíblia que fala que os sinais virão do alto dos telhados? Nós vemos por aí? Que sinais serão esses? Caiu uma pedrinha lá do alto? Não, Uhum. né? Então, o telhado é aqui também, né? A nossa consciência. Sim. Como eu disse, não é na gritaria. Você senta, começa a gritar: Deus me ajude, pula aqui. Não é por aí. A questão é no silêncio. Eu ouço muito as músicas andinas, flautas e tal, desde sempre. Vou limpar a casa aqui, fazer alguma coisinha, aquela musiquinha tocando. É o Condor Passa. Aham. Ele pede Sim. terapia. É. A música cura, né? Tem letras e músicas hoje sertanejas, funk nem se fala e muitas outras levam ao quê? Baixa a tua Baixa frequência. vibração. Então, percebam isso, se conectem com isso, porque não é você ganhar dinheiro fazendo uma letra que não leva a nada, enriquece os cantores que não têm quase nada na sua. Né? Uhum. Então, busquem Vivaldi, Bach, essas músicas aí que com frequências elevadas, Enya. A Enya nunca fez um show no planeta fora. E as músicas dela trazem uma frequência maravilhosa. Uhum. Para quem gosta de relaxar, né? Quero aproveitar também nessa oportunidade e falar da Heloísa Maria Altavilla. É lá de Belo Horizonte. Ela me trouxe muitas informações e conexões, inclusive desse nosso irmão estelar. Ela já visitou San Giovanni Rotondo, onde ela fala também e trouxe informação. Padre Pio, até meio polêmico sobre o tema, reencarnação de São Francisco de Assis, que não pôde cumprir sua missão. Porque Padre Pio, quando fazia suas orações no ambiente externo da igreja, não se ouvia um passarinho cantando. Reconheciam quem? Aquele cara que trabalhou com os animais, São Francisco de Assis. Uhum. Poxa, é muita luz. E Sim. a Lena, também, Lena Florentino, que hoje mora nos Estados Unidos, está construindo um resort junto com uma equipe na região de Alfredo Wagner, para trazer também essas terapias e essas informações para que as pessoas possam buscar essa conexão. Sim. Santa Catarina é um local sagrado, né? É. Aqui em Santa Catarina, Urubici, a serra aqui, né? Ela tem uma energia diferente e, e é um portal. É um portal que vai abrigar muitas pessoas, que vai acolher muitas pessoas, que vai ser um hospital de cura para muitas pessoas, né? Porque a medicina ela já está ali, então é só conectar e relembrar. E a gente teve a oportunidade também de conhecer um portal de uma irmã estelar também, que se diz estelar e que tem uma missão que a linha Ametista do Sul. A gente foi ali, eles estão construindo um portal, eles vieram do Peru e montaram ali um negócio e estão abrindo ali uma construção conectada aos portais que já existe no Peru, porque está tudo conectado, é uma configuração, né? E ela é um ser estelar, né? Ela não fala muito, mas para algumas pessoas
ela relatou que ela está aqui com uma missão. Eles já sabem e já têm uma maca de cura quântica. Eles já têm essa máquina que faz a vibração ser tão grande que ela modifica as células. Porque a nossa célula é água, o nosso corpo é água, né? Então, quando tem uma vibração, ela consegue transmutar aquela informação que está ali e ela consegue dissipar, de certa forma, muitas coisas do nível emocional, que é o que gera a doença, e energético, para a pessoa conseguir reproduzir células novas que levam a pessoa a sair da doença. Então, isso é profundo e é entregue por eles. Muitos deles já falaram que a Terra já era um lugar para não ter mais doença, né? Mas que eles não podem interferir no livre-arbítrio de cada escolha humana, né? Eles não vão interferir e isso parte, então, de vamos levar consciência. Quando você é consciente de que aquilo te faz mal, você é que tem que escolher não consumir, não escutar, não fazer. E aí você vai se conectando e purificando com mais clareza com essas energias, porque vibração e energia, ela tem que estar, você vai estar coerente com aquilo que você está vibrando, né? Então a gente está realmente tendo a oportunidade de entender que a mudança ela está acontecendo agora, né? A nível físico, emocional e espiritual. E as medicinas estão vindo fazer um trabalho, essas macas já existem, inclusive nos Estados Unidos também tem. Nós falamos do Vaticano, né? O Vaticano sabe de tudo isso, tem registrado a presença dos irmãos estelares, eles estudam, vai vir agora muitos arquivos e registros que vão trazer para a humanidade uma surpresa, né? Porque só assim, quando a mídia puder revelar, é que as pessoas vão acordar. Mas esse momento está chegando, que a gente já está vendo revelações aí de muitas coisas que muitos médiuns já vinham falando antes, né? Chico Xavier já tinha falado lá em 1980, acho que naquela, como é que é aquela TV? Ele falou, 1973, TV Tupi. TV Tupi falando dos seres, né, extraterrestres e agora as pessoas estão acreditando e então tudo vai sendo revelado conforme o nível de consciência, assim como lá na época das nossas avós não era falado a palavra quântica, mecânica quântica, mas já existia uma conexão, elas já faziam o benzimento, já faziam a cura, já trabalhavam com as ervas, e isso agora vai ser revelado como uma forma de resgate, né? De as pessoas compreenderem que isso é o que sempre existiu e que nunca vai sumir, porque é a base da nossa existência terrena aqui, né? Os quatro elementos e a configuração do que cada elemento traz, né? Corrigindo então, o Chico Xavier, em 1969, participando do programa de rádio, falou dessa questão da moratória que esses nossos irmãos estelares dariam até julho de 2019, 50 anos. Muitas pessoas acreditavam que em julho de 2019 haveria uma aparição imensa de naves. Pô, nesse período de 50 anos, quanta coisa aconteceu? O Tasca Aham. em Chapecó foi abduzido, levado para o interior da Terra. Então, são vários exemplos, né? Então tem muita coisa acontecendo. E aproveitando a oportunidade também, Xanxerê tem a Casa Trabalhadores à Luz. Irmãos que realizam um trabalho de cura, inclusive sexta-feira agora tem um trabalho de atendimento também, de cirurgias espirituais. Há poucos dias recebi uma informação de alguns desses irmãos que estavam reunidos, só os médiuns, de que os estelares se manifestaram também para eles. O recado veio para mim também. Então, até Uhum. um abriu já abrindo essa informação. Isso que você falou também. Tem muita informação chegando. Ipuaçu é um parâmetro de tudo. Então, não precisa vir a Ipuaçu. Você pode se conectar. A distância física existe, mas quando você quer se conectar com alguém e com algum lugar, você consegue. Nós temos Só um espaço também, Ivo, que é um espaço espiritualista que trabalha com todas as egrégoras de luz. Nós não temos uma linha, né, kardecista, umbanda, católica. Somos abertos e justamente com essa missão de trazer consciência e as formas de a luz trabalhar. E quem guia lá o nosso espaço, quem trouxe para mim dentro
de um dia que eu estava trabalhando no meu consultório e se manifestou e falou como que tinha que ser, o que que ia acontecer, o que que era para mim fazer, foi o Preto Velho, Pai João de Aruanda, que é o que guia o nosso espaço. E ele já trouxe a informação para mim que os pretos velhos, né, têm uma forte conexão de trabalho com os seres estelares, porque eles têm uma pureza muito grande dentro do coração e eles conseguem transmutar muitas energias, conseguem passar e já andaram por muitos lugares com os seres estelares, entendendo as configurações que precisam ser trazidas para a Terra, porque eles já viveram aqui. Então, o nosso espaço ultimamente ali também tem recebido a presença desses seres nas macas de cura que a gente tem e me faz cada vez mais reafirmar esse lugar de que tudo está trabalhando para o bem maior, independente da crença, né, de um lugar que você se fixe. Todas as configurações do plano espiritual, das egrégoras, dos espíritos que estão nos auxiliando, estão de mão dadas para nos auxiliar, em níveis e frequências diferentes. E eu achei muito interessante porque eu perguntei, questionei, né? Mas como que precisa ainda ter uma manifestação, né? De que vocês veem uma manifestação dessa parte corporativa, né? De vestimenta e tal. Ele disse, isso aí, minha filha, ainda porque o humano precisa ver para crer. Nós podemos nos materializar não, nós podemos nos apresentar como os seres estelares, nós somos uma energia. Os seres estelares também muitas vezes não vão se apresentar como as pessoas acham. Às vezes é um ponto de luz, é apenas uma consciência materializada que emana muita energia. E quando eu vi aquela foto hoje, parece que eu acessei aquele download, né? Porque ali a gente vê muitas manifestações de cores, né? A gente vê muita presença de várias cores dentro da configuração que muitas vezes eu vejo no próprio trabalho, trabalhando com as mãos, né? Aquelas cores, a, a configuração sendo feita nas pessoas pelos chakras, no campo sutil dos corpos. Então, só queria te trazer essa informação, não sei se tu já sabia, né, que a egrégora de Preto Velho, Aruanda e todo esse portal, ele também faz parte de um lugar, do hospital astral, que as confederações da Grande Fraternidade também atuam, né? Muita gente não sabe disso. Não E são, não são só extraterrestres, né? aham, Por isso que você, até na abertura, você colocou na chamada também. O que eu falo é o seguinte: a espiritualidade e ufologia, a conexão cósmica. Não existe uma separação. Esses seres também são espíritos que habitam um corpo. Então, eles podem viver de uma forma diferente que nós, que são mais leves, depende de cada um na sua condição. Então, mas a conexão existe. Eles são seres de muita luz, os espíritos também, porque nós, cada um da sua forma, vai aprendendo. Quando, na minha concepção, quando menino lá, preto velho, nossa, era algo assim que poderia vir me atacar e, nossa, entende? Então, até você trabalhar, limpar a tua mente com relação a isso, leva muito tempo. é, Hoje a gente sabe, é tudo uma conexão. A fogueira, fogueira faz, cada um tem um entendimento, mas o que? Expande, abre. É sim, como diz, eu falei antes, a escuridão. Poxa, tem medo da escuridão? Acende uma vela. Mas o principal é acender a vela aham, porque o medo faz parte, né? Até eu vejo uma parte, uma pergunta aí, intuição, sonhos ou coincidência? Nada é coincidência. nada, Nada. Tudo se abre. No momento em que o mensageiro está pronto, a mensagem aparece, não é isso? isso é verdade. Então, cada um. Dias atrás, já faz um ano, falando com amigos em Palmitos, que eu fiz um trabalhinho lá com eles, lá uma palestra, um debate com a moçada, eu falei, até numa entrevista também, existe uma escada, comparar uma escada evolutiva, primeiro degrau, degrau, vai subindo. Aí um rapaz lá falou, tem pessoas que nem sabem que a escada existe. É, bem isso aí.
Aos níveis de consciência, né? O papo tá bom, nós vamos marcar outro dia mais uma conversa, porque senão o pessoal vai começar a cansar demais, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver, passou uma pergunta aqui. Esses seres de outras dimensões já interagem com a gente o tempo todo. Mas a gente interpreta isso como intuição, sonho ou coincidência. Então, eu vou trazer a minha percepção dentro da minha experiência, tá? Como o Ivo falou, não existem coincidências, tá? Existem sincronicidades. Quando você está alinhado à mesma informação, à mesma frequência. Então, por exemplo, dei o exemplo do vídeo ali, né? Eu estava com aquela material na mão e queria saber mais. Estava sendo chamada a investigar mais, a trazer isso, né? Eu entrei em sincronicidade ali pelo Instagram, descobri o Ivo, podia ter descobrido outras pessoas, eu me conectei com ele. Ele falou da filha dele que já morou em São Joaquim, falou do vídeo de Urupema, eu sou de Urupema. Então começa as sincronicidades dentro da frequência, porque ele também tem o mesmo propósito que eu, de trazer essa consciência. E quando a gente está alinhado a, a mesma coisa, isso vai chegar pra gente. Até como notícia ruim, até com coisa ruim. Por isso que a gente tem que vigiar o pensamento, orar e vigiar. Porque você pode entrar em sincronicidade com essa vibração também. Então, através dos sonhos, o sonho já é uma outra parte, né? Quando você tem sonhos, muitos vocês vai ter uma peneira dos filtros do que você viveu durante o dia, da sua vida, né? Que o cérebro está ali processando. Se a gente não sonhasse, a gente ficaria louco, porque o sonho também é uma forma de reorganizar a nossa mente enquanto a gente descansa. E muitos dos sonhos também são premonições, são mensagens, são quando você se desdobra ao nível astral e consegue ir para alguns lugares, receber algumas informações. Muitas vezes é difícil até de ver a mensagem de um sonho, porque entram ali outras informações, então a gente tem que filtrar, mas a gente sempre tem a certeza de quando é um sonho. Eu, pelo menos, sempre tenho a certeza de quando é uma comunicação, quando foi um desdobramento astral, quando foi um ataque espiritual, ou eu estive em algum lugar que eu acordo cansada. Então, isso também é um desenvolvimento, né? Mas toda a informação que vem no nosso campo, ela é para ser decifrada. É para a gente analisar e ter sempre a, a presença de poder pegar uma pecinha, encaixando com a outra e fazendo se aquilo faz sentido. Dentro do xamanismo também, o que acontece? Que eu falo muito de sinais. Você entra nessa configuração da própria natureza. Então, o xamanismo, ela não é uma religião, é uma filosofia que te ensina a se conectar com as mensagens do que é o ciclo natural, do que é a fala de Deus, né? Para mim, a natureza é a expressão de Deus. Então, quando você escuta um pássaro, o pássaro cantando, ele tem uma configuração. Pode escutar quando um começa, o outro para, vem outro lá, daqui a pouco eles param todos, daqui a pouco começa de novo. É uma configuração, eu já vi isso dentro da medicina, abrindo uma medicina. Os pássaros começaram a trazer os ícaros, a configuração do que estava acontecendo naquele momento. Então, às vezes, quando você está alinhada a essa conexão, eles se apresentam, eles entram em sincronia com você também, assim como as pessoas, porque tudo tem uma forma de manifestação energética. Quando você recebe uma planta, você recebe a comunicação do animal de poder, ou um animal se aproxima de você, os gatos, né, que são da linha siriana, dos felinos, eles também estão trazendo uma configuração. Os gatos são seres estelares. Por isso que muitos deuses que a gente vê aí com foto de gatos, magos, místicos, bruxas, tinham sempre um gato. Porque ele é um animal também estelar, que vem com uma configuração de transmutação, e ele passa também a exercer o papel dele aqui de trazer informação e dissipar energias. Então, às vezes, tu tá com energia ruim, vem um gatinho, né? Eu, depois que passei pelo processo lá no Peru, das configurações nos portais, minha filha queria um gato.
E aí eu disse pra ela, você só vai ter um gato se ele chegar até você, porque eu não queria mais um bichinho, né? Porque a gente sai muito, tem, né, com quem deixar e tal. Na outra semana que ela foi pra escola, o gato apareceu dentro da sala de aula dela. Se conectou, a sincronia. Esse é o animal que você estava buscando, que estava te buscando e está fazendo um serviço aqui. Ele faz um serviço dentro da minha casa hoje. Ele faz uma leitura. Eu consigo entender quando a energia está densa com as manifestações dele. Então, as sincronias sempre vão estar presentes no seu caminho se você estiver atento. A chuva, né? Hoje eu aprendi com a minha mestra a limpar o campo da chuva, a conversar com o céu e poder pedir uma janela de tempo para não chover quando eu estou fazendo as minhas vivências. Nunca choveu. Todo esse tempo eu marco data 5, 6 meses antes, nunca choveu. Porque a gente pede uma janela, a gente conversa, o Deus Sol, Deus Inti, a gente conversa, pede a configuração, traz esse sol para dentro e começa a entender as sincronias do que você precisa naquele dia no caminho. Então, tudo é uma conexão e um estudo vivo, né? Isso que me encanta dentro do xamanismo, porque você estuda e entende como uma folha balança, o que está chovendo, o que está acontecendo dentro do teu ciclo, da tua energia, observando a natureza, olhando para o céu. O que está acontecendo hoje? Dou muito exemplo disso para as mulheres que são cíclicas, né? Que menstruam, que ganham os bebês na virada da lua, que tem a sincronia com a lua, então nada está separado. Então, essa sincronia, o que basta é a gente prestar atenção e desenvolver essa capacidade que já existe dentro de nós, que é observar e aprender essa linguagem, né? E não ficar fantasiando, que às vezes parece uma borboleta, as pessoas me mandam, eu vi uma borboleta, é um sinal. Se para ti é um sinal, tem que ter uma congruência com o que você está buscando. Muitas vezes a borboleta para mim foi um sinal. Eu caminhei lá na estrada lá no Peru, 10 quilômetros até chegar em Machu Picchu, com uma borboleta na minha mão. Ela era uma guardiã que eu já tinha visto na minha busca da visão, e no momento que eu mais precisei, que eu estava exausta para chegar naquele portal, ela pousou e foi comigo até lá. Então, para mim, tinha um sentido, tem uma sincronicidade, porque passou por vários processos, do meu processo, ela ali, como uma guardiã. Né? Eu já tive vidas como os avatares lá, já tive nesse lugar que é um portal das borboletas. Elas são anciãs também que trazem uma configuração, assim como os pássaros, são os Yoshibus, né, trazido pelos indígenas. Os animais de poder, qualquer animal que se apresente no teu caminho, ele tem uma energia, um ensinamento. Né? Então, quando a gente lê as manifestações dos animais e das direções e dos elementos, você está em sincronia. Você está recebendo as configurações, né? E entrando numa outra pegada também, você lembra há pouco tempo atrás quanto se falava do 13 Atlas? Alguém Sim. ainda fala, alguém ainda fala sobre isso? Uma nave alienígena, possibilidade de invasão, colisão com a Terra. Então, cria-se muito mito. Uma coisa que eu, para explicar também, tenho até uma postagem, fala o seguinte: muitos olham para o céu com dúvida, curiosidade ou medo, buscando algum tipo de revelação. Qual seria essa dúvida? Se eles existem? Eles existem. Não vão chegar você olhando para o céu com medo atacando você. Não é esse o objetivo. O objetivo é trazer tranquilidade, apoio, para que a nossa existência possa ter sentido também, né? Então, Sim. o 13 Atlas, nunca mais vi notícia alguma. Quanto se falou sobre esse objeto? Você falou da imagem que a gente recebeu da Fernanda Beatriz Brede hoje à tarde. Você vê, materializa uma luz. Existe uma matéria, porque eles permitem. Uhum. Só, só que em torno disso, depois você vai fazer a postagem, você vai explicar o que você recebeu, né? Então, é muito além do que a gente pensa e percebe. Esse espaço é ocupado com maestria e eles brincam para que a gente possa entender que eles estão aí. Uhum.
A Só vida não teria que ser assustar, né? a vida teria que ser mais leve. É a mesma É. coisa se olhar para uma flor. A experiência da vela também, quando você acende uma vela, observe ela. Se ela queimar com tranquilidade e tal, porque a energia está tranquila. Agora, eu muitas vezes, quando faço essa minha experiência, tem um pouco de bruxo também nessa questão, né? Poxa, aparecem flores, uma Aham, lua. Por quê? Manifestação. Eles sim. moldam o fogo sem se Hum, queimar. Então é muito importante, né? E outro detalhe é observar as crianças, né? As sim, crianças estão vindo com um código diferenciado, nos ensinando muito, né? com Então, certeza. o processo é aquele. Nós não somos daqui. Estamos aqui. E por um período muito curto, né? Analisar a questão da existência, a permissão que a gente tem. E entrar num ponto também da questão espiritualidade, né? Há pouco tempo a gente teve aquele choque. Eu vivia uma fase muito triste da minha vida quando o Ayrton Senna bateu o carro dele e acabou partindo daqui, né? Chorei muito. O planeta teve um chacoalhão. O principal cara que a gente admirava, era o nosso ídolo, se foi. Então, até hoje isso ainda continua reverberando por aí, porque, poxa, são marcas que a gente tem. A Chapecoense, falo isso também quando nas oportunidades. Poxa, a gente vendo nas imagens, tentando ver corpos, sangue, uma cabeça, um braço, a condição humana. Hum. Pouquíssimas pessoas pensaram no trabalho de resgate dos espíritos. Quanto trabalho a espiritualidade teve para resgatar cada um e trazer uma tranquilidade e emanar um pouco de amor e energia para esses espíritos que estavam ali sem entender nada do que aconteceu. Eu acredito que eles não sofreram quase nada com o impacto, porque foram arrancados com uma força muito forte. Então, quando eles viram, estavam do outro lado. É bom a gente pensar nisso. Quando Uhum. acontece um acidente com morte, alguma coisa com gravidade, é lógico, ninguém quer. A gente sente dor como humano, a perda da matéria. Mas pensar nisso. É uma condição que nós temos aqui, né? Sim. Espiritualidade, uma conexão tranquila, né? E Ah, deixar também para você, Marília, se alguém tiver alguma dúvida, pode passar meu contato. Depois, se alguém quiser alguma pergunta, alguma dúvida que tiver, se puder esclarecer, contribuir e aprender também, entrar estamos aí lá para. na página do Ivo, tem bastante vídeos, tem bastante material lá também para aprofundar, bastante registros de lugares que já trouxeram essa presença também, né? Então, é sempre uma oportunidade de a gente estar relembrando. Agradeço muito a tua participação aqui. Quero que você tenha a disponibilidade, se Deus quiser, de estar podendo vir aqui fazer uma palestra, a gente fazer uma palestra maior, com tempo, para estar aprofundando mais, né? Hoje a gente trouxe um pouco de tudo, porque é muito complexo, né? Se a gente fosse falar só dos seres estelares, tem muitos, como que eles trabalham, dos agroglifos, da cosmologia, do xamanismo que envolve esses seres também, né? Mas a gente deixou aqui a semente para que cada um possa repensar, né, no que está fazendo aqui, como está caminhando, e entendendo que também tem um aporte, né? Não se desesperem porque nós estamos passando pelo que nós estamos passando, porque nós temos um aporte para passar por isso, né? E a gente pode fazer uma jornada, uma caminhada muito leve quando a gente vai desapegando justamente dessa densidade que nós fomos acostumados e viver de uma forma mais lúcida, que é o que eles estão querendo, né? Então, eu espero te receber aqui, fazer outras lives, programar aí mais alguns cursos, algumas coisas que vão trazendo um aprofundamento, né, desse estudo que eu sei que você tem muita coisa aí, que canaliza, sente, né? E a gente gosta de, se puder, a gente ficava aqui o tempo inteiro, tem muita coisa para falar. Quando a gente faz os áudios ali, a gente conversa sobre essa integração, né? Do xamanismo que nós estava falando também, que são todos seres estelares, né? Os indígenas, eles são seres também que guardam
a natureza, porque tem uma consciência, uma missão também de trazer esse cuidado de manter aquilo que nos fortalece, né? Que é a Mãe Terra, que é a cultura de nós olharmos para o céu e para o todo e entender que nós estamos ligados a isso, né? O resto é uma ilusão. O momento é esse aqui que nós estamos vivendo, é o presente, né? Nesse espaço e tempo não existe o passado se foi, o futuro a gente não sabe, é esse momento aqui. Então, se a gente puder viver cada momento com presença, observando mais, estando mais consciente do que nós podemos fazer no dia a dia, né? Sem ficar pensando muito no depois, o que que eu posso fazer de bom hoje, quando eu acordo, contemplar, tomar minha água. Eu nunca dei tanto valor, Ivo, à água quando eu fiquei 4 dias sem tomar água. Num processo, naquele que eu te falei que eu ia, né, para os indígenas lá, 4 dias sem tomar água. Quando choveu, eu, nossa, ficava assim, meu Deus, quanto o ser humano precisa dos 4 elementos para sobreviver, não sobrevive sem isso, e o quanto a gente não dá valor. Hoje, cada vez que eu tomo um gole d'água, eu abençoo e agradeço, assim, porque a gente só dá valor às vezes quando a gente não tem, né? E é muito sagrado a gente entender que é muito mais do que isso, né? É estar mesmo nesse estado de presença com aquilo que é real, né? E como eu falei, 4 elementos a gente não vive sem. Então a gente pensa, se a gente não vive sem, é porque isso é o fundamental para nossa existência. Ninguém vive sem ar, ninguém vive sem fogo, ninguém vive sem a terra, sem o corpo, né? O espírito, e ninguém vive sem a água. Então aí já está o grande ensinamento trazido nessa nossa caminhada, nessa nossa existência. Agradeço você, continue brilhando aí, emanando essa luz e dando esses passos certos na tua existência, com a tua família também. E você falou com muita propriedade, nós escolhemos estar aqui. Então, esse é um detalhe muito importante dessa nossa jornada e cada um tem a sua missão. Cada um deve se sentir importante. Problemas daqui existem, de ordem material, financeira, relacionamento, enfim, uma série de questões. Mas a essência mesmo, essa deve pulsar forte. Buscar essa energia, essa conexão, né? Então, porque esses nossos irmãos estão acompanhando cada passo que a gente dá aqui. Tudo. Eu demorei para descobrir muita coisa do que teve muito medo na infância pelos padrões de ensinamento que a gente tinha. Mas hoje não. As coisas vão acontecendo de uma forma mais leve, porque o que não é para nós, deixa passar. Uhum, Porque a luz é aquele equilíbrio que deve existir. Você escolhe o bem ou o mal. Tem muitas promessas que não são cumpridas. Tem muita coisa acontecendo. Então, as coisas acontecem abaixo desse sol, dessa lua maravilhosos, né? Em momentos de silêncio também. Então, respeitar o momento. Poxa, ele sabe tanto. Não é de ontem para hoje, não é aqui, ó. Então, cada passo é um descobrimento. uhum, Se alguém tiver com dúvida, importantíssimo, mas busque essa energia. Converse com a Marília, converse comigo, enfim, busque essa conexão, porque um passinho de cada vez. O pior é não dar esse passo. é. Não é por aí? E busquem mesmo essa conexão com a água, com a planta, com tudo que tiver. Aquele gatinho, o cachorrinho, com a mãe, com o pai, enfim, Sim. tudo. Se não tiver isso junto, pega uma pedrinha. Eu tive muitas experiências já, tipo assim, para falar para você, ataques espirituais. Eu Uhum. digo para você o seguinte, nos finais de semana, principalmente finais de semana, para fechar então essa informação. Quando criaram o dito sextou, criaram uma magia, porque você está livre para fazer o que quiser. Aham. Beber, curtir, sexta, sábado e domingo, nossa, extravasar. E aí? As potências que vêm atacam você também. Uhum. Quem não participa é atingido também, né? Sim. Você pode deitar para dormir. Ataques espirituais se você não tiver feito nada. Isso acontece com muita frequência. Não tenha Uhum. medo. Busque a proteção.
Eu tive muitos momentos que eu não conseguia buscar nem a minha respiração. Uhum. Parecia que alguém vinha e colocava um travesseiro na minha face, e agora que você vai. Aham. Eu passei por isso também. Então, tentando sugar aquela energia vital. Então, tem muita coisa. A gente vai conversar mais sobre isso. Sim, Paz, tranquilidade. Obrigado, viu, menina? Considero você uma irmã muito, assim, num potencial de muita energia, de muita luz. Porque não é o gratidão. acaso que busca as conexões. E o que nos conectou foi o quê? As estrelas. Esses nossos irmãos. Sim. Eles sabem cada ponto que existe por aí, né? E muitos já vieram. Eu tenho conversado com muitas pessoas de vários locais do planeta. E é Aham. dessa forma. Estamos aqui, não é por acaso, né? Não é acaso, é sincronia. Muita gratidão, viu, Ivo? Que a proteção de luz sempre esteja te guiando aí nesse trabalho maravilhoso, te protegendo, e que a gente possa estar junto aí nessa caminhada, fortalecendo, né, essas informações e fazendo um bom trabalho aqui na Terra. Quem quiser acompanhar mais, canal Mistérios, canal Ideal, canal Quadro Mistérios, com as entrevistas e bate-papos também, né? Você vai estar nele daqui a um tempo também, né? Se Deus quiser. Valeu, Um fica beijo com para Deus. todo mundo. Gratidão. Até a próxima.